A gente vai falar sobre a vingança, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 9. Aqui, ó, esse livrinho aqui bonitinho, com essa capa bonita, ó. A passagem de Jesus, eu acho que é a Santa Ceia aqui que puseram como capa desse livrinho aqui. No final, eu vou oferecer para alguém aí. Quem tiver interessado, eu vou oferecer. Eu trouxe também esse aqui, o Livro dos Espíritos também, nessa capinha bonitinha, né? Que tem aqui uma passagem aí, levanta-te e anda, aí deve ser essa daí que Jesus mostra aqui nessa passagem. Aqui nós temos no capítulo 12, item 9, já está até marcadinho aqui, deixa já marcado, para a pessoa não ter desculpa de dizer que não achou, né? E ele fala sobre a vingança. O Jules Oliver ficou conhecido com essa mensagem e muitas obras foram realizadas em função desta mensagem. Uma delas é conhecida dos espíritas, se chama A Vingança do Judeu. Conhece esse livro? É um livro que tem aí espírita do senhor chamado Rochester, Conde Rochester. O Conde Rochester, se não me engano, ele era russo, se eu não me engano, alguma coisa assim. E nessa mensagem ele abre assim um leque para a gente pensar um pouquinho a respeito sobre a vingança, porque a maioria de nós guardamos ressentimento. Nós estamos na terra, não vamos tampar o sol com a peneira, não é mesmo? De vez em quando a gente tem vontade, assim, com muito amor, né? De pegar uma pessoa, assim, conversar com ela com muito amor. Nós não temos essa vontade? Eu, particularmente, tenho essa vontade quase todo dia. Então, a gente guarda ressentimentos. Ainda nós somos tão inferiores, nós estamos na terra, nós pisamos no chão da terra, nós sujamos nosso pé na lama da terra e nós somos ainda espíritos. De vez em quando a gente se acha um pouco, né? Acha que é assim, né? Chegou um tempo que a gente achou que era o rei do universo, que só existia a terra habitada. Até hoje os cientistas brigam com isso. Fico pensando, tanta inteligência, meu Deus do céu, tem camarada aí que tem uma inteligência tão grande e ele ainda tem essa ideia de que não pode existir vida em outros planetas. Mas é porque talvez ele não consiga imaginar de que os espíritos só precisem de oxigênio. Pode ser que precise de outro elemento, de outra matéria, de outra coisa, não é mesmo? E ficam acreditando que a Terra é o centro do universo. Chegaram a acreditar isso. A Terra não é nem o centro da galáxia. Para a gente tomar conhecimento, a Terra, na verdade, sabe o que é? Tem a galáxia, a Via Láctea. Já ouviram falar, né? Da Via Láctea, né? Então, a Terra é um planetinha, se você for olhar lá, ela está quase caindo da Via Láctea. Não sei se tem alguma coisa segurando. Alguns dizem que é Jesus que está segurando, outros estão dizendo que é outras pessoas, mas tem alguma coisa segurando a Terra para ela não sair fora da galáxia. Então é uma espécie assim, o companheiro espiritual do Chico, o senhor Emmanuel, dizia que a Terra se afigura como um quartinho do fundo da galáxia. Vocês já pensaram o que a gente põe no quartinho do fundo? Em casa? O que a gente põe? É isso que a gente põe no quartinho do fundo, né? Alguém falou isso, não? A senhora falou, não foi eu que falei, foi a senhora, viu? Ó, tô livre dessa, viu? Então nós estamos no quartinho do fundo da galáxia. Boa noite, boa noite. No quartinho do fundo da galáxia. Então não dá pra gente se sentir. Nós estamos na Terra, estamos cheios de imperfeições, cheios de problemas. E olha, isso não é muito consolador, viu? Não adianta a gente comer farinha, não adianta a gente largar o carboidrato, não adianta parar de comer carne, não adianta nada disso, porque nós somos seres inferiores. O corpo não vai resolver nada, se resolver o corpo não vai resolver nada, porque nós, como seres espirituais, estamos ainda aquém da evolução. É isso. Às vezes a gente fica a encarnação inteira, vai na festa, vai comer um salgadinho, tem carne? Ah, não quero. Vai almoçar na casa de um parente, fez bife? Ah, bife eu não quero. A gente fica assim com essas coisas, né? E aí, sabe o que acontece? Acontece que a gente fica pensando no corpo e esquece que nós somos seres imortais, seres espirituais. Não sei se vocês já ouviram falar que nós podemos ou não podemos comer alimentos de derivados de carne se temos um tipo sanguíneo específico. Já ouviram falar isso? Já ouviram, né? Então, quem tem O positivo, quem tem a ramagem O, não tem jeito. Nessa encarnação, ele não vai consertar. É a mesma coisa eu queria ter bastante cabelo, mas não adianta. Pode tomar pílula, remédio, o que quiser, não tem jeito, vai ficar careca mesmo, não é? Eu queria ter um nariz menor, não vai ter jeito. Posso fazer cirurgia, mas pode ficar pior do que já está, né?
Eu não queria ter o pé chato, mas não tem jeito, eu vou ter que ter o pé chato. Eu não queria ter dor no joelho, mas não tem jeito, eu vou continuar tendo dor no joelho. Então, assim, tem coisa que não dá para corrigir. O que nós estamos falando é justamente no sentido de pensar o seguinte: nós temos que reconhecer as nossas imperfeições e trabalhar no sentido de minimizá-las, diminuí-las, ajudar, a gente se ajudar a ponto de fazer com que quando chegue lá na frente a gente possa olhar para trás e falar assim, olha, consegui vencer. Então é importante a gente pensar nisso, porque se a gente fica pensando que a gente é uma coisa assim muito importante na Terra, o que acontece? A gente fica só com o peitão estufadão, fica se achando, não é? E não trabalha para melhoria pessoal, não trabalha para nada, a gente só fica se achando que a gente é melhor. E não é só que é melhor, às vezes a gente se acha que é o pior também, não tem algumas pessoas que pensam assim, ó céus, ó vida. Tem um desenho que fala isso, não tem? Vocês lembram? Quem tem o cabelinho branco lembra dele aí. Como é que era o nome do bicho que falava isso? Alguém se lembra, não? Ele só reclamava, ó céus, ó vida, ó dor, só reclamava, meu Deus do céu. Como é que é? Não foi não? É o hard, esses daí, esse mesmo aí. Então tem gente que se acha que é tudo e tem gente que não se acha nada. Aí nós temos no meio termo. Hoje, como foi dito aqui no salão pelo Sr. Nilson, é que nós estamos vivendo um problema grave, que é essa questão da depressão. Agora, a depressão também não é gratuita. Mas como assim não é gratuita? A gente não recebe ela assim por sorte ou azar. Existe uma ligação da gente com ela. E qual é a ligação? O nosso passado turbulento. Nosso passado. Ele começa a querer vir de volta. Sabe aquelas coisas que a gente engendrava o chazinho da meia-noite para conspiração com o outro, derrubar o outro não sei aonde. Essas coisas que a gente fazia. Então, quando a gente estava plantando, a gente estava rindo, feliz. Mas aí chegou a colheita, e na hora da colheita, o que a gente faz? Se fecha o quartinho, não quer ver nada, ninguém, nem nada. Tem vergonha de si mesmo. É a depressão. Mas o que fazer com isso? O que nós podemos fazer com ela? Como eu disse, arrumar uma forma de encará-la e de enfrentá-la. É isso que nós temos que fazer. Os espíritos eles falam de depressão todos os dias. Se a gente quiser pegar qualquer livro espírita, eles falam de depressão pra gente. Qualquer um. Sabe o que eles falam? Trabalho. Mas eu não tenho vontade de fazer nada. Trabalho. Mas eu não tenho vontade de fazer nada. Trabalho. Mas que trabalho? Eu não sei. Pega a vassoura, o detergente, a bucha. Pega alguma coisa assim, um tancão de roupa. Mas não tenho vontade de fazer isso. Então faz outra coisa. Incomoda as pessoas, fica ligando para todos os parentes. Mas não quer falar com ninguém. Arruma alguma coisa para você fazer. Faz alguma coisa. Parece fácil, né? Eu sei que é difícil. Todo mundo sabe que é difícil. Mas se a gente não tomar força... Eu já ouvi falar que a depressão, para algumas pessoas, se afigura como se ela estivesse puxando um caminhão de concreto. Concreto ainda dá para fazer alguma coisa boa, mas vamos pegar um paralelo. Um caminhão de quê? De terra ainda dá para fazer alguma coisa. Um caminhão de quê? De lixo, meu Deus do céu. A gente puxa aquele caminhão de lixo, não consegue carregar ele, não consegue puxar. Tão pesado que ele está. E de um quê? De um nada. Tá certo? Mas vamos falar da vingança. A gente tem vontade de se vingar, né? Aqui na Casa Espírita todo mundo é santinho, inclusive o expositor. Mas eu tenho vontade de me vingar de vez em quando, viu? Eu tenho vontade. Lá na minha casa, eu não posso falar. Tem um amigo meu que ele tem uma cunhada especial. Um amigo meu, não posso falar coisa pessoal, mas aí eu posso falar dos amigos, né? Tem um amigo meu que tem um cunhado especial. E ela passa dias maravilhosos, feliz, pra cima, alegre, contente, saltitante. Mas tem dia que ela tá querendo pegar um. Tem dia que tem que fechar a porta, senão é capaz dela matar todo mundo na casa. Tem dia que ela tá desse jeito. E aí, na hora do almoço, meu amigo estava falando para mim, ó o que ele estava falando para mim, ó. Você vai querer almoçar? Ela fala uma palavra e a mesa vira assim. Uau! Sabe qual a palavra que ela fala? Lógico.
Eu não sei por que a gente não, meus amigos ficam com tanta raiva quando ela fala lógico, não sei. Uma palavra. Vocês também analisem bem, às vezes uma palavra mexe com a gente, tão forte, mas tão forte. Uma palavra. Sei lá, pega lá, vai na loja de celular resolver um problema que pelo telefone não resolve. Aí a pessoa fala uma palavra para você. Isso aí tem que fazer no computador. Pronto. Aí todo mundo virava a mesa lá na casa do meu amigo, virava a mesa. Só que meu amigo descobriu uma palavra que também ela não gostava. Aí ele pensou assim, vou me vingar. Aí, lógico, passou, né? Muito bem. Aí sabe qual é a palavra que ela não gostava? Meu amigo falou para mim. Vocês estão curiosos de saber ou não? Não? Eu acho que eu vou falar só no final, né? Melhor não? Fala agora. Mais tarde, fala mais tarde, né? Mas tinha uma palavra que ela virava a mesa, se alguém falasse essa palavra para ela, ela virava a mesa assim, de uma forma. E o interessante na vingança, sabe qual que é? A gente toma o veneno e quer que o outro morre. Olha que interessante que é a vingança, a gente é assim, olha que interessante. A gente fica com raiva, com ódio, né? Quer se vingar e é isso que acontece. Aí vem o Jules Olivier, no capítulo 12, item 9. Nem precisam procurar isso no Evangelho, vai ser uma bobagem. O capítulo 12, item 9. É como se fosse 12 horas e 9 minutos. Mas esqueçam isso. Quem tiver o Evangelho, nem abra o Evangelho, caso que isso aí é perder tempo. Mas no capítulo 12, item 9, ele fala assim pra gente, para trás com esses costumes. Por quê? Porque, na verdade, a vingança é um dos últimos resquícios das nossas imperfeições. Vejam que hoje a gente até tem vontade, mas raros de nós conseguem ir até o final, na consecução do negócio até o final. Ele fala para trás com isso. Isso não é um sentimento cristão. Só que a gente não pensa nisso quando está com raiva de alguma coisa, de alguma pessoa. A gente não pensa nisso, né? A gente fica se justificando, assim, roubando um jeitinho. Não, mas o que ele fez é imperdoável. Não, mas o que ele fez, está me devendo dinheiro há 10 anos, me paga, ele me paga. É assim, a gente não consegue. Aliás, tantas coisas que a gente vive, que a gente esquece do sentimento cristão, facinho. Às vezes por causa de uma moeda, a gente esquece, uma moeda. Por causa de uma moeda. Alguém aborda na rua e fala assim, você não tem uma moeda? Ai, uma moeda também parece que mexe com a gente, assim, um negócio assim, uma moeda. Não é? Parece que a gente fica assim com um negócio assim, por que você não vai trabalhar? Por que você acha que eu vou te dar uma moeda? Você acha que eu tenho que falar com gente que não faz nada? Sabe assim? A gente fica assim, por causa de uma moeda. A gente esquece de abençoar, fala, desculpe meu irmão, mas não posso, mas Deus te ajude, te abençoe. A gente esquece. O que a gente faz? A gente amaldiçoa, infeliz. Tomara que ele encontre uma casca de banana. A gente faz isso, misericórdia. Esquece de todo e qualquer sentimento cristão. Olha só como que a gente é. Não é uma coisa terrível, né? E quando a gente vai lá no banco, resolver um problema lá da nossa conta, e a pessoa não resolve nada, porque agora eu já descobri, um amigo meu descobriu, que agora você tem que ir na sua agência. Você fala num computador, num banco, lá no Japão, mas para resolver um problema seu, daqui você tem que ir na sua agência. Veja se pode um negócio desse. Uma coisa assim, impressionante, né? Aí você sai de lá abençoando o banco, né? Que Deus te abençoe, banco, e você possa fechar em paz e encerrar suas atividades o mais rápido possível. Aí do outro lado, o moço do balcão pensa assim, ele está querendo que o banco feche, mas o banco tem 100 milhões de conta, ele só tem uma. Olha como que a gente é, não é? Então a gente fica com esse pensamento, olha só como é que é. A gente vai receber um convite da festa junina agora aqui, recebeu? Já vai receber ou já recebeu? Já recebeu, né? Aí a pessoa
tá louca para ir, mas o moço vai dar para a pessoa do lado. E ele já preveniu lá, falou, não vibra contra mim não, tudo, né? Fica tranquilo aí, pode conseguir outro aí, de graça, tá tudo bem, né? Mas na hora a gente fica assim, deu para a mulher, duvido que ela vai. A gente fica com essas ideias, imagina só, sentimento anticristão. É que nem a vingança, longe com isso. Olha, nós temos tipos e espécies de vingança. Então é assim, tem aquela que se enfrenta frente a frente, e tem aquela velada. Sabe aquela velada? Que você começa a minar ou dizer mal da pessoa para os amigos, pessoa querida dela. Falando assim, você conhece a fulana? Conheço. Nossa, eu gosto tanto dela. Você nem sabe o que ela fez. Começa a colocar as pessoas contra ela. Esse é um segundo tipo de vingança, pior ainda que a outra. Porque a gente começa a minar as coisas boas que ela tem, as amizades dela, as coisas boas. Uma vez, a esposa de um amigo meu recebeu uma orientação interessante. Olha o que ela recebeu de orientação. Ela foi falar mal da filha dela para a amiga. Mas a amiga, como já tinha um sentimento cristão muito elevado, e já tinha também uma idadezinha bem assim de experiência, ela falou, filha, eu sei que você está muito nervosa, está aborrecida, mas eu vou te falar uma coisa. A gente não deve falar mal das pessoas que a gente ama. Meu Deus do céu, é verdade, né? Porque depois a gente se resolve com a pessoa e sabe as outras como é que fica? Fica tudo olhando para ela torto. Olha só como que é. Então, por exemplo, o marido de vocês, por mais que ele faça mal, não fale mal para ninguém dele. Filhinho, não fale mal do filhinho para ninguém. A gente tem aquela pessoa que a gente tem intimidade, e a pessoa entende e tudo, e também não vai ficar aborrecida com ele, a gente consegue se abrir com uma pessoa ou outra, mas não pode ser uma coisa generalizada, sair falando mal da pessoa para todo mundo. A gente acaba diminuindo, apagando aquela coisa bonita, aquela amizade que ela tem com as pessoas. Porque a gente começa a olhar a pessoa de outra forma, de forma diferente. Isso é uma espécie de vingança horrorosa, terrível. Então ele está falando para a gente tomar bastante cuidado com esse comportamento que a gente tem. De confrontar as pessoas. Tudo bem, se é frente a frente, está lá, dá a cara e mostra para a pessoa que você está com raiva e tudo, já é condenável. Agora, fazer esse tipo de coisa por fora, por trás, isso é muito terrível, muito difícil, muito complicado. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Sentimentos cristãos. Uma vez o Chico estava falando, ele estava assim um pouco desanimado, sabe? Um pouco desanimado. Era raro o Chico ficar desanimado, mas ele estava um pouco desanimado, porque tinha alguns amigos dele que eram assim, vou te contar, né? Aqueles amigos assim, que todo mundo queria ter assim, bem longe, assim, sabe? Aquele amigo bem longe que mora em outro país, em outro, sei lá, até em outro planeta, assim, sabe? Em outro planeta, se é possível. Agora, daqui a pouco vai ser possível, né? A gente vai ouvir falar aí que daqui a pouco a gente está voando, está indo para outro planeta, lá vai ficar lá uns tempos e tal. E aí estava falando assim, sabe, de uma coisa, vai chegar uma... o sentimento cristão está tão assim conturbado na cabeça das pessoas, que lá na frente a gente vai ver tão poucas pessoas com esse sentimento cristão, tão poucas. Porque vejam, no nosso dia a dia, dificilmente a gente se lembra dessas questões. A gente não perde tempo de espinafrar as pessoas, não perde tempo de, sabe, de uma vingançazinha assim velada. Vou falar em vingançazinha. Eu não falei a palavra da minha cunhada, né? Não. Mas também ninguém perguntou, mas acho que eles não querem mais saber, né? Então eu vou dar um ponto aqui para a gente relaxar um pouco, essa conversa está ficando muito pesada, né? Então vamos relaxar um pouco. A palavra que ela detesta, mas não é da cunhada do meu amigo, não é minha cunhada não, é do meu amigo, a gente não pode falar coisa pessoal, tá bom? É proibido falar coisa pessoal. Mas a cunhada do meu amigo, ela detesta quando alguém fala para ela apetite. Você está
apetite, pode falar com, sem, apesar, não importa. Se falar a palavra apetite, ela vira mesa. Aí você pensa assim, ela foi criada, ela é especial, né? Meu amigo me falou que o pai e a mãe falava muito assim, o pai já tinha idade, então a mãe falava, você não vai almoçar? Ele falava, eu estou sem apetite. Aí passavam uns dias, a mãe, escuta, você comeu um pouquinho? Estou sem apetite. Então ela sempre associou apetite a não comer, a não sentar na mesa e não comer, por isso que ela ficava nervosa. Olha só. Então quando ela falava, lógico, em seguida a gente arrumava um jeito, meu amigo, os amigos dele arrumavam um jeito de falar para ela apetite, porque aí ela deixava os outros com raiva, mas aí as pessoas deixavam ela com raiva também, então se vingava, né? Tá certo? No trânsito, vamos falar do trânsito agora, que o trânsito é um negócio terrível, para quem dirige há bastante tempo, assim, às vezes tem esse problema, aí de vez em quando a gente ainda vê isso. A pessoa, sei lá, comete um erro no trânsito e a pessoa fica tão nervosa, vai atrás da pessoa, porque eu tenho a impressão que nós, quando a gente já está há muitos anos dirigindo, a gente se torna assim professor, né? Então a gente vai atrás da pessoa para ensinar ela como é que ela tem que fazer. Quando você for virar, você tem que dar seta, né? Então, quando o farol fechar, se você for continuar, você continua, você não para no meio. Essas coisas, né? Se você for virar para a direita, você vira para a direita, não muda de ideia, já vira para a esquerda, faz essas coisas assim. A gente quer ensinar as pessoas, não é assim? No trânsito é assim, não é mesmo? Se você tiver que parar de repente, você tem que avisar umas 3, 4 meses, semanas antes para a gente saber que você vai parar de repente. É umas coisas assim que a gente gostaria de ensinar para as pessoas no trânsito, né? E algumas pessoas fazem o quê? Algumas pessoas ainda faz alguma coisa errada, a pessoa está lá, às vezes, vamos colocar assim, né? Vamos usar a boa fé. Está perdida, está aprendendo a dirigir, não sabe dirigir direito, está lá e o cara está xingando lá atrás, buzinando, ela não entende por que está acontecendo isso, e ela continua, e o camarada pensa que ela tem que parar, e tem que falar para ele, tem que escutar os xingos dele, e ela vai continuando, não sabe como fazer, aí ele vai se vingar. Aí quer passar na frente, quer brecar em cima dela, quer dar a seta em cima dela, virar em cima dela, quer fazer essas coisas. Olha o sentimento cristão, olha como é que nós somos no trânsito, não é? Veja só que interessante. Então, a melhor coisa que tem, o filho de um amigo meu, quando era pequeno, ensinou para ele. Sabe o que ensinou para ele? Foi assim, né? Quando acontecia alguma coisa, o pai falava para o filho assim, é que ele está aprendendo. Aí depois ele foi crescendo e as coisas foram acontecendo. Aí, por exemplo, quando acontecia um problema com o ônibus, né? Aí o filho falava assim para o pai, pai, acho que ele está aprendendo. O motorista de ônibus está aprendendo, o de táxi está aprendendo, o motociclista está aprendendo, o de caminhão está aprendendo. Está todo mundo aprendendo, na verdade. Nós estamos todos em aprendizado aqui na Terra, no fundo, não é assim? É assim. E isso dava um alívio tão grande, porque ele pensava assim, é verdade, né? Deixa para lá. Então ele começou a não se incomodar com nada de trânsito, assim, nada incomoda essa pessoa. Então ele dirige, a pessoa faz uma coisa errada e pensa assim, lembra do filho e fala assim, está aprendendo. Ué? Como ficou mais fácil? Então nós temos que arrumar um jeito para se livrarmos dessa ideia da vingança. Temos que arrumar um jeito. Como é que nós vamos arrumar esse jeito? Aí é que está a charada, né? Vai com Deus, razão da minha evolução. A gente pode se utilizar disso, mas a gente também pode usar de outras coisas, de outros métodos, de outras formas, não é? No trânsito a gente pode pensar que está aprendendo, ou pode pedir para ele. Quando você vai pegar o ônibus, por exemplo, ele não para. Aí você pensa assim, mas foi um livramento que Deus me deu, porque se eu pegar esse ônibus, vai bater no primeiro muro que ele encontrar lá na frente, então... Misericórdia, né? Que coisa, né? Que gatilho é esse, pelo amor de Deus, né? Mas a gente precisa arrumar uma forma, cada um vai arrumar um jeito de dissolver essa ideia de se vingar. E às vezes são coisas pueris, mas você sabe o que aumenta com algumas pessoas especificamente? Nem é o fato em si,
mas é um histórico que existe de um passado. Então hoje é uma bobagem, mas tem um passado. Num passado que foi alguma coisa muito grande, muito relevante. Então esse pequenininho é como se fosse um gatilho, assim, dispara e a pessoa se lembra de um passado assim, no fundo ela acha que aquilo é uma coisa grande, mas no fim não é, aquilo não é uma coisa grande, mas ela puxa um problema que foi no passado. Isso é um gatilho. Então, a primeira coisa é a gente se encher de sentimento cristão. Sentimento cristão é procurar aceitar, entender, compreender as pessoas e arrumar formas de lidar com isso. Porque, no fundo, o prejuízo vai ser só nosso. A gente, às vezes, tem raiva, por exemplo, de dirigente político, por exemplo. Tem raiva de fulano, se eu pudesse. No tempo do pai de um amigo meu, eles tinham umas expressões interessantes, sabe? Ele falava de um tal paredão, assim, podia botar todo mundo num paredão, assim, né? Alguém se lembra dessa expressão? Não é muito antiga, não, né? É da década de 50, de 60, 70. E eu não sei por que era esse tal paredão aí, que eu era criança, também não quero nem saber, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, existe uma ordem no universo. As coisas não acontecem sozinhas, tudo acontece por alguma razão. Às vezes, a gente tem que reencontrar com uma pessoa de uma forma assim diferente, que a gente não sabe como vai ser esse encontro. Então, às vezes vem, sei lá, uma nesga, às vezes vem essa questão do trânsito. A gente às vezes tem que reencontrar com pessoas do nosso passado. Mas a gente vai querer reencontrar com essas pessoas para continuar tendo problema com elas? Isso a gente precisa pensar, né? Se nós já encontramos, vamos falar mal dos maridos agora. A gente falou bem agora há pouco, foi? Agora vou falar mal deles. Se a gente já reencontrou o maridão lá, certo? E aí a gente já ligou o botãozinho lá e passou uma tela na nossa mente do passado. Aí fala, misericórdia. Aí a gente conheceu a doutrina e tudo, falava, vamos aguentar firme, né? Vamos aguentar firme nessa daqui, passar por essa aqui, vamos aguentar firme. A gente já está aguentando firme, está passando. Que é uma coisa muito maior, muito mais grave, porque se ele está dormindo na nossa cama, alguma coisa aconteceu, né? Porque senão não estaria dormindo na nossa cama, não é mesmo? Então, vamos dar relevância, não dar tanta relevância para essas coisas menores. Às vezes no trânsito, no comércio, na casa bancária, com familiares. Nossa, como é fácil a gente disparar um gatilho com um familiar. É muito fácil a gente ficar ali com aquela coisa. Porque a pessoa falou mal de mim para não sei quem. No dia de Natal. Parece que a gente grava tudo certinho. De 1979. Às 19h50. Estava todo mundo sentado à mesa. Tinha um bolo lá de festa. Meio feio, mas era um bolo. Lembra detalhes. Olha como que a gente é, meu Deus do céu. Por que isso grava na gente? Porque o gatilho foi colocado. Aquela pessoa não tem um problema da gente daquele dia, é de passado. Mas como a gente agora conhece a doutrina, fala assim, agora sim... Agora eu vou resolver, não vou mais continuar com essas picuinhas, com essas criancices, tá certo? Eu fui impedido de falar uma coisa agora, desculpe, mas então a gente toma bastante cuidado, tá certo? Para não voltar a errar novamente. Antigamente, o que a gente fazia com as pessoas que a gente tinha objeto de vingança? A gente tinha poder, tinha dinheiro, tinha recurso. Tem um caso no Chico Xavier, num dos livros. Não sei se eu já falei aqui. Quantos minutos a gente tem? 5? Mais 40 minutos. 40 minutos? Hoje é o dia de vigília, não? Tem um dia de vigília que vai até meia-noite, viu? Cuidado, viu? O dia que vocês vierem aí. É isso aí. Então... Tem uma obra no Chico interessante. O Chico, como todo mundo sabe, passou um período muito grande recebendo cartas de pessoas falecidas para trazer consolo, trazer ajuda para os familiares que tinham ficado. E uma das cartas que o Chico recebeu foram de 3 garotas que tinham desencarnado numa condição muito estranha.
Elas tinham feito na casa dela, uma das garotas fez uma reforma no quarto, ela quis mostrar para as primas e pediu para as primas vir dormir na casa dela. Já contei essa história aqui? A senhora já sabe dessa história? Já contei aqui? Ah, então que pena, eu já contei essa história aqui, não vou poder contar outra vez, né? Eu já contei, ela já ouviu a história. Conta de novo, a senhora autoriza? Então vou contar de novo. Então, é mesmo, né? Bom, aí tinha uma obra perto da casa dela e tinha um guindaste. O guindaste, no meio da madrugada, soltou um troço lá e caiu no quarto da menina e as 3 moças faleceram. A mãe e a tia ficaram desoladas, obviamente. E aí, nessa mensagem, ela estava falando, não se preocupe, porque foi cumprido. Nós resolvemos um problema antigo que a gente tinha. E qual era o problema que elas tinham? Olha o problema que elas tinham. Tinha lá um senhor de condições financeiras boas, né? Lordes, como é o nome das pessoas que moravam em palácio, assim, que mais? A realeza, essas coisas assim, lorde. O que mais que tem no palácio? Duquesa, duque. Sultão? É isso daí nas Arábias, né? Bom, aí elas tinham uma quadrilha, as meninas e as mães. Era uma quadrilha que fazia o seguinte: o camarada casava para receber um dote. Aí ele recebia o dote, mas ele não gostava da mulher que ele casou. Aí ele contratava essa quadrilha. A quadrilha verificava como que a pessoa vivia, a mulher vivia, onde que ela saía, a hora que ela saía, como que ela saía, e via todos os detalhes, né, da vida dela. E aí eles preparavam uma coisa assim interessante. Ela passava, por exemplo, embaixo de uma ponte, eles explodiam a ponte caía em cima da carruagem, matava a pessoa. Aí o camarada chorava, aquelas lágrimas de crocodilo, ai, perdi minha esposa, meu Deus, saía rastejando no meio da rua, aquela coisa e tal. Aí no dia seguinte ele estava casado com a outra. Era isso que elas faziam. A mãe e a tia falavam assim, nós temos que parar com isso, chega disso, não vamos fazer mais isso, é uma coisa errada, não podemos fazer. Mas sempre vinha alguém e falava assim, você cobrou 10, eu pago 20. Aí falou, é a última agora, porque ele está pagando 20, vamos fazer a última. Aí fazia a última, você pagou 20, eu pago 40. Então é a última agora, porque está pagando 40. Sabe assim? E nunca terminava o negócio. Aí a mãe perguntou assim, mentalmente, e pensou assim, e por que só vocês que tiveram o problema, só as meninas? Então ela respondeu, que interessante, né? Ela respondeu que, na verdade, a mãe e a tia eram aquelas que estavam com deixa disso. Não, vamos parar, e as meninas que insistiam. Então houve uma colheita aí de um problema, né? De um passado obscuro que essas moças viveram. E afetou a mãe e a tia, obviamente, né? Porque quem é que perde um filho e não fica afetado? Óbvio que fica, né? Óbvio que fica. Queria agradecer a atenção de vocês, parabenizá-los por estar aqui numa sexta-feira.